Olá, quarto ano, tudo bem? Hoje a Proleta aqui para nós começarmos o nosso terceiro capítulo de Geografia, ok? Capítulo Quantos Somos. Quando a apostila pergunta quantos somos, ela está questionando em questão de população. Vocês sabem quantas pessoas tem no Brasil? Né? E o que é essa população? População é um conjunto de pessoas que habitam determinado local. E logo no início da nossa apostila pergunta quantos alunos tem na sua sala, né? E pergunta também se esse conjunto de pessoas forma uma população. E sim, né? A resposta é positiva. Nós que estamos em sala, nossa turma, nossa sala, é um conjunto de pessoas habitando determinado local. Então, na nossa sala a gente tem uma população, ok? Esse capítulo é voltado para a quantidade de pessoas e como se contabilizam essa quantidade de pessoas. Olhem aqui, o Brasil é um país populoso com aproximadamente 190 milhões de pessoas. A região sudeste é onde se concentra a maior quantidade da população. A nordeste é que tem mais gente morando na zona rural. E a região norte é a única que tem mais homens do que mulheres. Como se dão todas essas informações, né? Como que nós sabemos tudo isso? Todas essas informações da nossa população, como a gente vive, a condição que a gente vive, né? A situação do Brasil, ela é dada através do censo demográfico. O que é esse censo demográfico? É uma pesquisa realizada de tempos em tempos que identificam as mudanças populacionais. Como assim, Pro? O censo demográfico, ele vem analisar como está a situação do Brasil, como está a situação do nosso país, com relação à população, com relação à qualidade de vida, quantas pessoas nasceram, quantas pessoas morreram, quantas pessoas estão empregadas. Com o censo demográfico a gente consegue saber quantos somos, como somos, onde vivemos, como vivemos. Quem são esses somos, vivemos? Todos nós que moramos aqui. Olha lá, o censo contabiliza, o censo é responsável por saber quantas pessoas moram nos estados e nos municípios, quantos homens e mulheres existem, né, em cada região, se tem mais pessoas morando na zona rural, na zona urbana, quantas pessoas estão trabalhando, quantas estão desempregadas, a renda salarial do povo brasileiro, ok? Outra informação que aparece nesse censo demográfico outras informações, que aparecem no censo, é a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade e a expectativa de vida, que a gente vai tratar no nosso material. A taxa de natalidade, ela se refere ao número de crianças nascidas as crianças com 1 ano, no período de 1 ano. Os que falecem antes de completar 1 ano não entram na taxa de natalidade. Então, número de crianças nascidas vivas no período de 1 ano. Exclui desse cálculo o número de crianças que morreram logo após o nascimento. Então, as crianças que morrem, os bebês que morrem antes de completar 1 ano não entram na taxa de natalidade, ok? A taxa de mortalidade representa o número de óbitos ocorridos ao longo de 1 ano. E a expectativa de vida é o número médio que as pessoas daquele local, o número de vida em média que as pessoas daquele local tendem a viver. Como assim? A expectativa de vida do Japão é de 86 anos. Então, em média, as pessoas no Japão vivem 86 anos. Aqui no Brasil é em média de 76 anos, 76, 78 anos a expectativa de vida aqui no Brasil. O que é essa expectativa de vida? No que essa expectativa de vida ajuda a gente, né? A expectativa de vida, ela está associada à nossa qualidade de vida. Por quê, Pro? Vamos analisar os países. A gente realiza o censo demográfico, que é uma pesquisa populacional, e nesse censo demográfico, observa-se que na cidade tem muitos idosos, ok? É uma cidade que tem muitos idosos, em que há muitos idosos. Quer dizer que aquela cidade oferece situações favoráveis para que a gente tenha uma vida longa, ok? Agora, se a gente vai numa cidade que tem muito jovem e pouco idoso, quer dizer que o período, né, que a fase do envelhecer, o nosso envelhecimento, o envelhecimento das pessoas daquela cidade, as pessoas não chegam a envelhecer naquela cidade, ok? As pessoas morrem muito cedo. E aí, por que essas pessoas estão morrendo muito cedo? Isso o censo também contabiliza, ok?
a cidade está muito violenta, está faltando posto de saúde, naquela cidade tem escolas que favorecem aquela população, como estão a situação dos bairros, tem muita periferia na cidade, tem muitas pessoas passando necessidade. Todas essas questões são analisadas pelo censo demográfico, ok? E a expectativa de vida está associada à qualidade de vida. Cidades em que a qualidade de vida é boa, em que as pessoas têm, né, qualidade de vida, a expectativa de vida é longa, o período de viver é longo, a gente espera viver bastante, ok? E nas cidades em que a expectativa de vida é curta, é porque algo errado acontece. Ou são cidades que vivem em constantes conflitos, né, em guerras, ou são cidades que não oferecem qualidade de vida para a população, ok? Então, são informações que estão ligadas, certo? Vamos lá. As informações coletadas no censo demográfico são importantes, pois servirão de base para a criação de políticas públicas nas áreas de saúde, educação da população em geral e de assistências a grupos específicos, como mulheres, crianças, adolescentes e idosos. O que é isso? Quando realiza-se o censo demográfico, são analisadas as situações de todas as populações, de todas as regiões, dos bairros daquela cidade, e aí é pensado, nesse bairro tá faltando fazer isso, isso e isso. Então, o governo destina o dinheiro, destina a verba pública para fazer o que falta naquela cidade, para fazer o que falta naquele bairro, para fazer o que falta para aquela população viver melhor. Então, o censo demográfico, ele vem contabilizar a população, ele informa como essa população está, lembra como somos, onde vivemos, como vivemos. Por quê? Porque o censo, ele vem melhorar a nossa população. E aí, melhorar a nossa situação, né? O censo é realizado de 10 em 10 anos. O último censo foi feito em 2010. O outro censo seria realizado este ano, né? Os dados do censo de 2010 serão comparados com os dados do censo de 2020. E aí nós vamos poder observar e analisar se esses dados são positivos em relação a 2010, são negativos em relação a 2010, como estava o Brasil em 2010, como está o Brasil em 2020, ok? Então são informações que a gente compara e vê se o Brasil progrediu, se o Brasil regrediu, se o Brasil estagnou, se ele parou, entendido? O órgão o órgão responsável por fazer o censo é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ok? O IBGE que é responsável por contratar pessoas, por contratar recenseadores para ir de casa em casa fazendo essas perguntas. Como ocorre o censo, né? O IBGE abre concurso. As pessoas estudam para fazer uma prova e se elas conseguem passar nessa prova, elas têm, né, uma série de documentação e de burocracia para conseguir a vaga de recenseador. O que é o recenseador? O recenseador é a pessoa, o funcionário que vai na casa das pessoas. Os recenseadores, eles vão na casa de um por um. Tá? Todas as casas de Campo Grande serão atendidas pelos recenseadores. Eles vão na casinha de um por um fazer as perguntas que estão no censo, que estão no questionário do censo. São em média 100 perguntas, ok? Se eu não me engano, em 2010 foram 117 perguntas mais ou menos. E aí, o morador recebe o recenseador e responde as perguntas dos recenseadores. Geralmente não é muito curto, né? Geralmente é um processo pouco demorado devido à quantidade de perguntas deste questionário. E aí os recenseadores colocam no computadorzinho lá que eles carregam, parece um celular pequenininho, e esses dados vão sendo computados. Ó, esse é um recenseador. Eles têm toda uma série de identificação. Percebam que aqui ele já está com o uniforme de 2020, tá vendo? Essa é o computadorzinho, a maquininha que eles digitam o celular, né, gente? Que eles digitam as respostas daquele morador. Vamos lá, ó, os recenseadores vão de boné, de colete, de crachá e de bolsa. Por que que o recenseador vai com tudo isso, com toda essa informação, né?
já aconteceu de pessoas de má índole, né, dizer que faz parte desse processo do censo e geralmente querer fazer mal para aqueles moradores. Então, o IBGE elaborou uma série de critérios para que a população receba com segurança esses recenseadores em suas casas. Aqui nós temos uma pessoa sendo entrevistada, né, pelo IBGE. Esse aqui é a maquininha em que eles digitam, o celular que eles digitam. E por último, o nosso censo foi adiado esse ano devido ao coronavírus. Só no ano que vem nós iremos ter o censo demográfico. Então, só no ano que vem nós teremos a contabilização, né, da população. Vamos poder comparar e analisar se nossa população progrediu, regrediu ou estagnou, ok? Espero ter ajudado. Beijinho, até a próxima. Marina.